Olá, meus caros, espero que estejam todos muito bem. E volto aqui para mais um Cine Corvo, agora o de número 5, em que eu trago aí para vocês um filme musical, o primeiro do tipo no canal, mas que digamos que não é meramente um musical. É um grande filme, é um clássico do cinema, sem colocar nem tirar. Ele merece todas esses elogios, no mínimo. Trata-se de Pink Floyd The Wall, um filme dirigido pelo Alan Parker em 1982. Falar em Pink Floyd, musicalmente, é algo que não dispensa bastante comentário, mas é sempre bom contextualizar um pouco. No meu caso, falando pessoalmente, e não necessariamente da experiência de vocês, se vocês gostam ou não, conhecem ou não Pink Floyd, Pink Floyd sempre foi uma coisa muito recorrente assim na minha vida. Sempre esteve na minha vida desde muito novo. Só que Pink Floyd, como vocês devem saber, é um tipo de banda que se encaixa dentro de um estilo de rock chamado rock progressivo. Um estilo muito erudito de música dentro dos gêneros do rock. Né? E o Pink Floyd sempre teve uma coisa voltada não apenas as experimentações sonoras, né? Digamos, não uma radicalidade, mas uma busca por experimentações muito intensas, musicalmente falando, mas também teve sempre foi uma banda que tinha um quê de intelectualismo, de querer trazer conteúdo para a sua obra. É claro que criança, eu não tinha capacidade ainda, maturidade, leitura, experiência para me mergulhar mesmo na profundidade que uma obra do Pink Floyd possa ter. Porque são obras muito densas. Então eu escutava lá o álbum, né, o The Wall. Esse filme foi inspirado justamente no The Wall. Ele narra o The Wall visualmente e musicalmente, né, que vocês, caso vocês não conheçam, vão ver aí. Uh, Ele foi inspirado no The Wall como enquanto criança eu não tinha capacidade para entender profundamente nem musicalmente o que estava acontecendo e nem politicamente, filosoficamente, sociologicamente, né, toda a profundidade, toda a densidade que aquele álbum, no caso, né, traria. The Wall é um estilo de álbum chamado álbum conceitual. O que são álbuns conceituais? São álbuns que têm uma temática fixa, narram uma história ou querem trabalhar com uma temática ou um assunto em específico e se estruturam desde a primeira música até a última nesse empenho. Ele tem começo, meio e fim e tem uma certa continuidade. Por isso, álbum conceitual. É um álbum que tem conceito. Então a gente pode pensar, por exemplo, aí no The Wall, a gente pode pensar em uh, Seventh Son of a Seventh Son, do Iron Maiden, Operation Mindcrime, do King's Reich, Scenes from the Memory, do Dream Theater, e vários outros no decorrer das décadas que tem essa referência conceitual do álbum. É como se o álbum fosse um livro mesmo, fosse uma história, um conceito que estaria sendo representado. The Wall é de longe considerado pela maioria da crítica pública ou não como o principal álbum conceitual da história, devido à capacidade, à genialidade, como ele foi escrito, composto e manuseado. Não há excessos, tudo está muito equilibradinho, tudo muito amarradinho. É retratado de uma maneira incrivelmente perfeccionista, digamos assim. E devido à qualidade musical dos músicos envolvidos, é algo maravilhoso de acompanhar mesmo, de passar por ele. Porque o nível de erudição, de cuidado, de trabalho foi muito significativo nesse álbum. E ele é tão relevante que as temáticas que ele trata são temáticas que digamos atemporais, porque embora o álbum seja um álbum antigo, as mesmas temáticas as quais ele trata eram mais antigas do que ele mesmo.
E muitas delas, inclusive, continuam estando em voga no nosso tempo, e eu não vejo, honestamente, né, nem eu e nem outras pessoas, ninguém pode falar isso num ponto de vista conceitual e teórico, que muitas das mazelas que o Dewall trabalha serão superadas daqui a 50, 100 anos. Como humanidade, como sociedade, nós estamos muito longe de atingir um grau de emancipação e de se ver livre das mazelas, os quais o álbum e o filme aí, como uma forma também, irão apresentar. Então, ele é relevante, não apenas musicalmente, mas como também relevante culturalmente, conceitualmente. É um livro que. Um livro não. Álbum e filme que fazem com que as nossas reflexões continuem, né? Ou que possam também ser aprofundadas. Na verdade, pode ser até mesmo um movimento inverso, né? Porque você apenas vai mergulhar no The Wall de uma maneira ainda mais densa se você fizer o movimento que ele pede. Né? Ele toca em temas relacionados à guerra, à Segunda Guerra mais especificamente, né? E todo o contexto que aquilo envolveu, as questões que estavam em jogo. Ele tem várias críticas a questões da estrutura da sociedade, né? Xenofobia, racismo, várias coisas nesse sentido. E é também muito uma reflexão dentro do campo da saúde mental, porque o personagem principal, Pink, né, ele tem várias questões e voltas nos relacionamentos dele e na vivência dele daquele contexto, né, que implica ter esta relação muito é, protetora dele com a mãe, que, digamos, o desmame psicológico dele foi tardio, o pai dele que foi para a guerra, os problemas de relacionamento amoroso que ele teve como casamento, então questões como inclusive família, né, e aquela família daquele contexto acaba levando também a gente a acompanhar o declínio mental do Pink, né, no meio de todas essas temáticas que eu havia mencionado anteriormente. Então, quando você lê, quando você entra com um foco mais, digamos, agregado, né? Quando você agrega conhecimento à sua bagagem cultural, né? Se você vai lá e lê livros de antropologia, né? Se você consulta livros de psicologia, faz um curso de jornalismo, né? Ou de ciências sociais ou políticas, né? A maneira de ver o filme, de ouvir o álbum, vai aprofundando. E isso é interessante do The Wall, porque ele pede movimentação. É um álbum que não apenas te incomoda, é um álbum que não apenas exige de você sentar e ouvi-lo. Ele movimenta você a fazer também uma busca intelectual. Então eu considero The Wall como um álbum de rock que não é apenas um brinde aos ouvidos, para quem gosta de música progressiva, e essa é a estrutura, mas também um alimento intelectual. Não é meramente um álbum musical, ele é um alimento intelectual. É como se você abrisse um livro e começasse a estudar temas e ver as críticas relevantes que ele apresenta. E por que apresentar a vocês o filme? Porque o filme aprofunda ainda mais a experiência que a gente consegue ter com o álbum. Se você pega o The Wall para ouvir, acompanha as letras, toda a sua musicalidade, o filme agrega ainda mais a isso, porque ele traz imagens, ele traz uma narrativa, a gente vê as coisas acontecendo, as músicas tocando, todas as letras ali embaixo. A animação, a animação nesse filme é maravilhosa, maravilhosa. Fotografia e a animação nesse filme são impecáveis. É difícil falar, é até bobagem ficar falando isso aqui. É bom que vocês mesmos vejam por si só, caso não viram. O trabalho cinematográfico ajuda ainda a dar ainda mais imersão pro The Wall. Então, aquelas pessoas que escutaram The Wall alguma vez na vida, ou tiveram experimentação com a música do Pink Floyd, eu acho fundamental ouvir o The Wall, mas também ver o filme, porque ele ajuda a dar uma imersão, a entrar em contato com as imagens, com as cenas e todo o enredo,
ajuda ainda a despertar ainda mais a sensibilidade de quem está acompanhando e está assistindo, né? Coisas que começaram na minha vida muito cedo, mas eu só fui ter maturidade para fazer tardiamente, com um pouco mais de bagagem e maturidade. Ir e voltar no The Wall é sempre bom. A gente sempre volta de uma maneira mais refinada, que é natural da vida mesmo, né? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce maduro. A gente tá tempo tá sempre e se aperfeiçoando, né? Com o nosso desenvolvimento, ou pelo menos tentamos fazer isso. Então, esses retornos são sempre interessantes. Ouvia músicas assim muito picadas do Pink Floyd, né? Foi apenas tardiamente que eu fui me interessar por outros álbuns, inclusive, né? Animals, Atom Her Mother, coisas assim. E The Wall, conceitualmente, ele é realmente muito amarradinho. Então, esse foi o filme que eu escolhi, né? O filme musical que eu escolhi pra vocês para hoje, bem pesado. Dessa vez realmente um clássico cinematográfico, né? Não é um bagaceiro nostálgico, simplesmente para diversão. Esse aí é para incomodar. Esse aí é para incomodar, esse aí é para fazer pensar, esse aí é para mergulhar realmente e servir de digamos, como eu havia mencionado, alimento intelectual. Então é isso, meus caros, espero que aproveitem. Quem não conhece o Pink Floyd, talvez dê uma chance, não tem que ser fã do Pink Floyd. Inclusive, não, o The Wall não é o meu álbum favorito do Pink Floyd, não é. Mas eu creio que o que é incontestável nele é a relevância dele. Ele pode não ser meu favorito, por exemplo, mas eu creio que na discografia, na importância que ele tem, na relevância que ele tem, ele talvez seja a principal obra como um todo que extrapole o âmbito da música do Pink Floyd. Se o Dark Side of the Moon é o álbum mais famoso, mais aclamado, ele tem o seu merecimento de ser, por exemplo, mas ele não tem a riqueza que o The Wall tem. Então, independente do gosto musical, é uma questão de realmente reconhecimento da relevância, da profundidade e da maneira magistral com que um álbum musical e o filme que sucedeu dele conseguiram trabalhar e abordar as temáticas relevantes daquela época e que ainda são relevantes na nossa própria época. Ah, lembrando sempre que para poder acessar o filme vocês têm que ir no link da descrição, né? Tanto no blog ou Facebook, e acessar esses links por lá. E no reprodutor de vídeo, tem sempre aquele íconezinho ali no lado, no canto superior, do lado direito, que dá acesso ao filme no Google Drive, onde vocês podem fazer o full screen. Tem que dar sempre esses avisinhos, assim eu costumo esquecer. E lembrando que isso não é uma review, é apenas uma introdução. Quem quiser conversar, aprofundar um pouco no assunto, quem sabe a gente pode fazer isso também depois. Enfim, pessoal, é isso.